Hey Sugars! Teacher Lori por aqui. Me diz uma coisa, você tem dificuldades em gravar vocabulário? Palavras novas, seja no inglês ou em qualquer outro idioma que você esteja aprendendo. Você sempre, quando está tentando falar, sempre demonstra dificuldades em lembrar daquele vocabulário e diz, ah, meu Deus, deu branco, como é que eu faço? Se você está passando por isso, se você já passou, você me entende, mas se você está passando por isso ainda, fica aqui grudado nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Hoje eu te dou 2 dicas bacanas para melhorar o seu vocabulário. E principalmente para não esquecer dele quando você precisar, minha amiga. Bom, que vocabulário é uma parte importantíssima na aprendizagem do idioma. Isso aí a gente não tem nem o que questionar, né? Impossível falar sem palavras, sem expressões. Não dá para conversar desse jeito. Mas aí você já pensou? É verdade, o vocabulário é extremamente importante, mas muitas vezes eu tô mais interessado em aprender aquele ponto gramatical, aquele jeito de passar da negativa para interrogativa e não presto tanta atenção no vocabulário. Bom, eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga. Se você quer ficar fluente em inglês, você vai ter que precisar começar a prestar atenção no vocabulário, porque é o vocabulário que vai te fazer chegar lá, tá? A gramática é importante? Claro que ela é. E dentro do vocabulário, aprendendo estruturas de vocábulos, você sim melhora a sua gramática, tá? Esquece esse negócio que são coisas separadas. Não são coisas separadas. São coisas completamente conectadas. Bom, e aí, Teacher Lori, o que eu faço para melhorar, reter mais vocabulário, para memorizar expressões na hora que eu for utilizar? Eu vou te dar 2 dicas aqui e aí você pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, se você tem mais alguma dica para ajudar a galera a melhorar o vocabulário. Bom, a primeira dica que eu tenho para você é a seguinte. Já ouviu falar no sistema de repetição espaçada? Talvez você já tenha ouvido falar no Anki. Anki, o nome é mais familiar. Bom, os sistemas de repetição espaçadas, que não são só o Anki, ele é talvez o mais famoso deles, mas os sistemas de repetição espaçadas, eles são utilizados há muito tempo, são utilizados por poliglotas ao redor do mundo e podem te ajudar a reter e memorizar o vocabulário e as expressões que você precisa para se sentir mais confiante na hora de falar inglês. Bom, o que é esse sistema de repetição espaçada? Para que ele serve? Do que se alimenta? Como se reproduz? Bom, ele é basicamente um sistema que vai te ajudar a reter e lembrar do vocabulário quando a sua memória estiver para esquecer. Existe uma curva de esquecimento onde o nosso cérebro começa a perder algumas informações. Nosso cérebro é uma máquina perfeita, então ele diz, olha, Lorena precisa pagar contas. Então é mais importante para ela lembrar dessa colocation ou lembrar de pagar a conta de energia, para que ela não fique sem luz. Pagar a conta de energia é mais importante, então vamos relembrar a conta de energia. É mais ou menos um jeito meio doido aqui, meio explicado, mas mais ou menos assim que ele funciona. Então o que a gente faz para ajudar o nosso cérebro a reter as informações que a gente precisa para falar inglês de uma forma confiante? Bom, a coisa que você precisa fazer é trazer coisas que você aprende na sua memória de curto prazo, acabei de estudar, acabei de aprender, para a sua memória de longo prazo. Então, uma dica para isso é fazer revisões. Você precisa revisar tudo que você aprende. Não adianta você aprender alguma coisa, anotar no seu caderno e simplesmente largar de mão e nunca mais olhar. Sem revisões, impossível que você retenha e memorize aquele vocabulário. Então, o Anki é uma forma, digamos, moderna de você fazer isso, de você começar a revisar tudo que foi aprendido. No Anki, você tem como colocar expressões, você tem como colocar figuras, dá para alimentar com áudio do Google ou com a sua própria voz, para que você treine também a sua pronúncia. E aqui eu quero fazer um adendo rapidinho, um adendo bem importante. Se você estuda e acredita que aprender palavras soltas vão te ajudar, sinto te dizer, meu amigo, que isso vai te deixar na mão um dia. É muito mais importante que você estude vocábulos aprendendo as collocations. O que são essas danadas, essas collocations? São frases, são palavras que elas vêm sempre juntinhas, tipo arroz e feijão. Então elas vêm sempre próximas umas das outras. E é a partir do estudo dessas palavras que a gente começa a entender e a reter mais vocabulário. Isso porque quando você estuda, por exemplo, how's it going? How are you? Have a good night. Have a good morning. Have a nice day. Essas expressões que já vêm todas juntinhas, você consegue se comunicar de forma mais eficaz e também você consegue
poucas palavras fazer muita coisa. Quem não quer, né? Então, a ideia é que você comece a alimentar o seu Anki com algumas collocations que você venha a aprender. Lugares para absorver collocations, séries, filmes, tá entupido de collocations lá. E aí você pode perguntar, mas eu acho que eu não entendi direito o que é collocations. Quem é que me diz que have a nice tem que vir junto? É igual a desculpa esfarrapada. Diga que Juliana nunca chega no horário no trabalho. Ela sempre dá uma desculpa esfarrapada. Quem falou pra gente que esfarrapada tem que vir com desculpa? Simplesmente as pessoas usaram e hoje pra gente não faz sentido utilizar farroupilha ou qualquer outra coisa com esfarrapada. Tem que ser desculpa. Certo? Então, isso é a collocation. São aquelas frases que vêm como arroz e feijão coladinhas umas nas outras e fazem todo sentido. Pão com manteiga, leite com café, todo sentido juntos. E a outra dica é que você comece a estudar através de mind maps. O que são os mind maps? São outro sistema também para você reter o vocabulário que você aprende, só que os mind maps você precisa construir. Claro, tem alguns já prontos na internet, mas não faz muito sentido você pegar uma coisa já pronta que alguém está estudando. O mais legal vai ser você construir o seu. Então, digamos que você esteja estudando, sei lá, alguma coisa relacionada a shopping, a fazer compras, ir às compras, shopping, em inglês. E aí você começa a anotar todas aquelas expressões, colocando no centro a palavra shopping, porque é o seu tema central, é o tópico do que você está aprendendo, e rodeado você colocar palavras que vão te ajudar a lembrar disso. Bom, para indivíduos que são visuais, ou seja, para alunos que tudo que ele olha tem uma grande importância para ele, ajuda demais ele a aprender, é uma mão na roda. Pessoas visuais precisam ter uma certa organização na sua linha de estudos e o Mind Map te ajuda bastante. Isso porque você vai construir esses mapas mentais e quando você precisar, na hora que você estiver fazendo a sua revisão, que você abrir o seu caderno e der de frente com um Mind Map, você vai começar a lembrar rapidamente do vocabulário. Bom, eu disse 2 dicas, mas eu vou te dar mais uma dica bônus. Outra coisa bacana, que pelo menos comigo funciona muito, testa e vê se vai rolar com você, é aprender, por exemplo, um ponto gramatical ou aprender um vocabulário novo e tentar trazer isso para a minha realidade. Então, se eu aprendo, não sei, futuro, will, e aí will quer dizer futuro. Então agora eu vou começar a formar frases com will para que para mim fique bem bacana, que eu consiga reter isso. Comigo funciona demais. Quando eu me coloco como sujeito ativo na situação, não simplesmente quando eu abro a gramática e eu vejo exemplos da gramática, mas quando eu passo daquilo que é passivo que está na gramática para o que é ativo na minha vida, eu consigo reter mais informações. E fiquei com vontade de dar mais uma dica. Você já ouviu falar de Lexical Book? Lexical Book nada mais é do que o teu livrinho aí, onde você vai anotar. E eu faço isso há muitos anos com os meus alunos. Eu tenho vários cadernos pequenos aqui de Lexical Book meu. E aí você vai anotar, nada mais é que um livro de vocabulário, tá? Você vai anotar ali a frase que você aprendeu, ou a palavra. Você vai colocar o significado dela. O mais bacana, principalmente para alunos um pouco mais avançados, A2, A2+, B1, é você colocar, vai num site, num dicionário monolingue. O Cambridge é muito bom para você dar uma olhada nisso. E aí você vai colocar ali a palavra que você aprendeu. Vai colocar em inglês a definição dessa palavra e coloca 2 exemplos dessa palavra. Porque é muito importante que a gente aprenda que em inglês algumas palavras têm formas diferentes. Então ela se apresenta com uma determinada função. Uma mesma palavra pode ser verbo, se ela ganhar ou perder um sufixo ou um prefixo, ela pode ser uma outra coisa, ter uma outra função gramatical. Então o mais bacana é que você aprenda a palavra dentro de expressões, dentro de sentenças que vão surtir efeito no seu aprendizado. Bom, é isso. Acabei dando 4 dicas de como você pode reter e memorizar o vocabulário que você aprende em inglês. E aí, gostou da dica? Deixa aqui embaixo nos comentários se você já sabia de alguma dessas dicas, se você já usava, e aproveita, marca um amigo que não sabe para que ele curta. Vejo você na próxima dica. Fui!